Huracão. Saudações América Futebolísticas para você! Está começando o último episódio da nossa querida série do seu, do nosso Hutcast. Meu nome é Bruno Valbas e comigo hoje o enigmático, o indestrutível, o eterno, o para sempre meu escudeiro, Thiago Gagueira. Salve, salve, queridos ouvintes do Hutcast, estamos aqui para mais um episódio, já um tanto quanto melancólico pelo final dessa série, mas a melancolia não acaba por aqui, já adianto que teremos comentários bastante tristes em relação a pelo menos um dos times. Então, sem mais delongas, bicuda essa bola oval e vamos pra vinheta. Omaha! 1, 2, 3! What's that, yeah? You like that? You like that? What the hell? The only thing matters is a win. That's it. However, whatever it takes. All right. Cara ouvinta, ponham os capacetes que lá vem pedrada. Como vocês viram e provavelmente riram de nervoso, os Texans trocaram ninguém menos, ninguém mais que o DeAndre Hopkins, o segundo melhor wide receiver da liga, pelo running back David Johnson, corredor já velho e já em decadência em sua carreira. No episódio sobre a NFC Oeste, que tá aqui no canal, depois você vai lá dar uma conferida, se você ainda não ouviu, a gente comentou mais sobre essa troca bizarra, mas eu volto a ressaltar que foi um péssimo movimento do digníssimo head coach Bill O'Brien, que vem na sua carreira acumulando cada vez mais bizarrices. Mas, para ser sincero, dos males o menor, o corpo de recebedores dos Texans não é tão preocupante quanto parece. O time assinou com o Brandon Cooks na Free Agents, que viveu sua pior temporada em 2019, ok, mas tem culhões para ser um jogador de primeira linha. E em seguida assinou também com o Randall Cobb, que provou ser bastante produtivo como recebedor secundário, o que provavelmente vai acontecer, já que o elenco do Houston ainda conta com Kenny Stills e o honroso Will Fuller, o quinto, que além de ter potencial para ser um recebedor primário desse time, ainda tem potencial para ser um ator personagem lá de Game of Thrones. A preocupação da equipe, para mim, ao meu ver, continua sendo a linha ofensiva, que apesar de ter atuado bacana a favor do jogo corrido, protegeu muito mal o quarterback Deshaun Watson. Foram quase 50 sacks na última temporada, um número que preocupa bastante, porque os únicos reforços para o setor foram o Brent, que veio, um eterno reserva nos Jets, que não traz um impacto imediato, provavelmente, e o tackle Charlie Heck, draftado na quarta rodada, que também vai chegar para pegar um banco e aprimorar mais o seu jogo. Pois é, essa estatística aí, ela é ainda mais preocupante porque o Deshaun Watson é um quarterback bastante móvel, né, que sai com muita qualidade do pocket para improvisar jogadas. Uma prova disso foram as duas jogadas mágicas dele em sequência na prorrogação do jogo de Wild Card contra os Bills nos últimos playoffs, né? Especialmente a segunda jogada que virou highlight em todos os lugares, que levou o time para perto da end zone para poder chutar o field goal e ganhar o jogo. Mano, eu acho que eu vou parar por aqui enquanto minha fala ainda não ganhou contornos melancólicos. Vou lançar essa bola oval para você mesmo, Gagueira. Segue daí. Pois é, deixa a melancolia para mim então. A defesa de Houston sentiu muito a falta do J.J. Watt na última temporada, que jogou apenas 8 jogos. A diferença que ele faz quando joga é absurda. É um dos meus jogadores favoritos pela sua explosão física, paixão pelo jogo, especialmente pelas suas ações sociais incríveis. Como exemplo, nos 8 jogos que ele fez, foram 4 sacks, 3 passes defendidos e um fumble forçado, deixando claro que nesses 8 jogos ele não esteve na sua plenitude física. Só a título de comparação da produtividade dele, na temporada de 2018, que ele ficou saudável e fez os 16 jogos, ele teve 16 sacks, 4 passes defendidos e 7 fumbles forçados. Realmente números incríveis.
Se você me der licença aqui, só para eu dar uma explicitada em um conceito que muitas vezes você, ouvinte, se depara lendo um blog ou ouvindo em um podcast e se aplica muito bem ao J.J. Watt, é o strip sack, que é quando o defensor saca, ou seja, derruba ali o quarterback e ainda força um fumble. O J.J. Watt, pela sua característica de jogo muito agressiva, produz muitos desses strip sacks e muitos acabam contribuindo para o ataque de Houston voltar a campo, além de destruir a campanha ofensiva do adversário. Por isso, a presença dele vai ser essencial para os Texans darem o salto necessário na produtividade da defesa. O time foi o pior da liga cedendo pontos aos adversários na red zone, que são as últimas 20 jardas do campo, né? O quinto pior em jardas cedidas por corrida e o quarto pior em jardas aéreas cedidas por jogo. Por isso, eles necessitam reforçar basicamente todo o sistema defensivo. Mesmo assim, eles foram bem tímidos na free agents, assinando com os cornerbacks Eric Murray, ex-Browns, e Jalen Watkins, ex-Rams, além do safety Michael Thomas, dos Giants. Não confunda, não é o wide receiver dos Saints. E nenhum desses três reforços chega para revolucionar a defesa e mudar o nível do time. Já o draft evidenciou o problema de não ter uma escolha de primeira rodada. Com escolhas apenas a partir da segunda rodada, o leque de opções fica mais restrito e a qualidade dos jogadores disponíveis cai naturalmente. Na segunda rodada, eles selecionaram o defensive tackle Ross Blacklock, que apesar de ser extremamente atlético e ágil, não se porta bem em situações de dobras de bloqueios. Na terceira rodada, eles escolheram o edge Jonathan Greenard. Uma curiosidade é que esses dois jogadores perderam o ano de 2018 lesionados, e inclusive o Greenard se mostrou hesitante em alguns momentos em 2019. Por isso eu ainda tenho minhas dúvidas sobre o teto de produção do time dos Texans. Eu acredito que faltam jogadores-chave em posições estratégicas do jogo, visto que todos esperam algo a mais já do time de Houston. Outra temporada jogando wild card e ganhando mais um jogo apenas nos playoffs pode acabar sendo um pouco frustrante para sua torcida. A eterna esperança do time brilhar e chegar forte nos playoffs, né? Já tem um tempo. Tomara que dê certo aí pros texanos. Seguindo para o time da ferradura, o Indianapolis Colts precisa de um quarterback para chamar de seu. Por isso eu discuto bastante a aposta no Philip Rivers. Sim, para mim ele é uma aposta. Um jogador de 38 anos, já na fase final da carreira e começando seu declínio. Vídeo a última temporada, que ele teve 23 touchdowns e 20 interceptações. Evidente que o time dos Chargers não ajudou muito, mas eu questiono muito a escolha de um quarterback para liderar o seu time que ambiciona playoff e gastando 25 milhões de salário para um jogador em que o resultado não é garantido. Aí eu coloco o questionamento: por que eles não apostaram no Cam Newton antes dos Patriots? Nós estamos gravando esse episódio justamente na semana que o Cam Newton acaba de assinar com os Patriots. É um jogador mais jovem, 31 anos, mais atlético, e comparando os auges dos dois, o do Cam Newton certamente foi muito superior. Mas como não só de quarterback vive um time, os Colts precisam reforçar o seu campo de recebedores, principalmente com wide receivers, para dar boas opções ao quarterback e uma boa linha ofensiva para protegê-lo. Ainda mais o Philip Rivers, que é um pocket passer nato, né? No draft, em sua primeira escolha, que foi apenas na segunda rodada,
selecionaram o Michael Pittman, que tem bom potencial para ser titular já no começo de sua carreira. É um jogador que consegue fazer recepções mesmo contestado pela marcação e teve um bom salto de produção no ano de 2019. Também na segunda rodada eles selecionaram o running back Jonathan Taylor para tentar variar o jogo. Apesar dele ter alcançado 200 jardas ou mais em 12 vezes na carreira, ele sofreu 15 fumbles nos 3 anos de college, que é algo realmente muito alto e pode ser bastante preocupante para o time de Indianápolis. Na Free Agency, eles contrataram o tight end Trey Burton, que era dos Bears, mas que não será um jogador de impacto relevante. Bom, eu senti falta de reforço para a linha ofensiva, visto que o Rivers nunca foi um quarterback móvel e não é agora que ele será no auge de seus 38 anos. Esse é mais um ponto para discutir a possibilidade do Ken Newton, que estava disponível e que é um quarterback que se movimenta bem no pocket. Mas, como já vimos aí no andamento dessa free agents, Ken Newton agora veste a camisa de New England. E os Colts vão contar com Philip Rivers aí para a próxima temporada. Espero que dê tudo certo aí, porque essa AFC Sul promete ser bem bacana de assistir. Falando do lado defensivo da bola, mais um ano difícil para a defesa dos Colts, que apesar dos números até decentes na defesa contra o jogo terrestre, o time cedeu mais muitas jardas aéreas aos adversários. A secundária de Indianápolis permitiu uma taxa de foco no número, gagueira, você que é o rei das estatísticas, 70% de passes completados para os QBs adversários. Isso é um número alto ou altíssimo, gagueira? Altíssimo, lá nas estrelas, diria o outro. E tentando reverter essa magnitude negativa, aí você curtiu, hein? Nossa, gastou, hein? Eles assinam com o cornerback Xavier Rhodes, que também está em declínio na sua carreira, mas pode agregar boa experiência no elenco, assim como a vinda do cornerback TJ Carey, também veterano com boa performance atuando como nickelback. Não, Nickelback não é a banda que tocava em Malhação 2005, nos tempos áureos do Cabeção. O Nickelback que eu me refiro é o cornerback que entra em campo no lugar de um linebacker para ampliar a secundária contra jogadas de passe. Ou seja, um reforço aí bem bacana para Indianápolis. Porém, o reforço que deu o que falar foi a contratação do defensive tackle DeForest Buckner. De longe, a contratação mais otimista para o setor. Os números inferiores da última temporada enganam em comparação ao que já vimos ele acumular mesmo na posição de defensive tackle. E por que essa ênfase? Eu digo, é porque o DeForest Buckner é um defensive tackle, joga pelo meio da linha defensiva, ou seja, espera-se que sua função imediata seja a defesa contra o jogo terrestre, o que, aliás, ele faz com brilhantismo, né? Mas não espera-se que a função dele seja sacar o quarterback, que acaba sendo a função direta dos defensive end, como o próprio nome já diz, end, final, joga na ponta das linhas defensivas e acaba tendo um trajeto mais fácil até o QB adversário. Mas mesmo assim, em 2018, o DeForest Buckner teve 12 sacks, um número de um pass rush eficiente, ou seja, de um outside linebacker e mais uma vez dos defensive ends. E em 2019, o DeForest Buckner acumulou 7.5 sacks, marca impressionante para um defensive tackle, e mais impressionante é que para o DeForest essa marca abre várias aspas aqui, um número inferior na sua carreira. Então vocês estão entendendo a magnitude, não, a magnitude já citei, né? Então você está entendendo a amplitude técnica desse jogador? E eu digo mais, a queda na produção rolou só por causa de um rearranjo que rolou lá na defesa dos 49ers, que focou a pressão
ao quarterback pelo lado de fora da linha, o que meio que acabava sacrificando o Buckner em bloqueios duplos da linha ofensiva adversária, mas isso não vem ao caso, porque nós estamos falando agora é do time da ferradura, os Colts, e eles com certeza vão reformular e repensar todo o sistema para favorecer exatamente o DeForest Buckner, porque esse daí vai fazer barulho na NFC Sul, viu? Lançando a bola oval mais à frente no nosso episódio, seguimos sempre em ordem alfabética para evitar discussões clubistas. A gente chega agora nos ares litorâneos da Flórida. A história do time de Jacksonville é a seguinte: na última temporada eles contrataram caro o quarterback Nick Foles por 4 aninhos, após sua passagem vitoriosa pelos Eagles, que rendeu a Foles inclusive um anel, um precioso anel do Super Bowl. A expectativa era alta, mas na primeira semana já ele fraturou a clavícula e o quarterback Gardner Minshew, escolha de 6ª rodada, assumiu o time. Os Jags terminaram com apenas 6 vitórias, mas para mim a verdadeira vitória do time foi descobrir que o Minshew vai ser o QB da franquia. Tanto que agora o Nick Foles foi para Chicago. Para mim, o Gardner Minshew foi o jogador sensação da AFC Sul, não só pelo seu bigode estilosíssimo, e eu assino embaixo nessa confiança da equipe aí que ele vai ser o futuro de Jacksonville. Afinal de contas, eu sou o time Juventude Guerreira. Eu confio demais nesses novos talentos e o Minshew tem tudo para ser o quarterback da franquia mesmo. Ô, De Bruninho, a lesão do Nick Foles foi a grande decepção da última temporada para você? Ai, acho que não, né? A lesão acontece e você só tem que aceitar, é a saúde do jogador. Eu não vejo como uma decepção, mas foi com certeza um balde de água fria, né? Porque a gente já viu que o Foles é capaz de carregar um time, ele é um QB muito decente. Mas como dizem por aí, as más línguas, há males que vêm para o bem, né? Talvez ele encontre sua casa lá em Chicago. Deveras. Eu tinha altas expectativas para ver o Nick Foles carregando o time de Jacksonville, e a lesão dele na primeira semana, né, como você falou, foi realmente muito Frustrante. boa palavra, boa palavra. Falando então do QB titular do time, o Minshew, para quem não sabe, ele veio de um sistema de jogo na universidade em que o playbook é basicamente espalhar recebedor pelo campo e uma hora um deles vai estar livre. Evidente que isso não cola na NFL, pode até funcionar no seu Madden, né? Mas a marcação a nível profissional é diferente. Porém, o Mitchell não travou com a marcação pesada da liga, mostrou boa pontaria em janelas curtas de passe e, enquanto foi titular das Jaguatiricas, foi o QB mais preciso no quesito favorito do telespectador do bom futebol americano, que é o que, Gagueira? O passe longo, né? Exato. Mitchell foi o mais preciso enquanto jogou como titular em passes em profundidade. E nesse ataque agora, temos o tight end Tyler Eifert, vindo dos Bengals, que pode desencantar agora nessa temporada. O wide receiver Laviska Shenault Jr., escolha de 2ª rodada, que eu vejo se encaixando muito bem como recebedor secundário para o Mitchell. E eu digo isso tanto por ele ser cru ainda em rotas mais complexas e tanto pela coragem que ele tem de tomar porrada correndo entre os linebackers adversários ali em rotas rápidas pelo meio. E por último, e não menos importante, o draftado na 4ª rodada, o offensive tackle Ben Bart, que vem para engrossar a linha ofensiva, que ainda é o ponto fraco desse ataque. De fato, o Jacksonville tem um futuro próspero à frente. Após eles encontrarem o seu quarterback, fizeram o movimento correto, na minha opinião, de focar todas as suas forças em reforçar a defesa, seja no draft ou na free agency. Na última temporada, foram o 2º pior time cedendo jardas por corrida e touchdowns terrestres por jogo. Em relação à defesa dos passes, foram um pouco melhor. Aliás, menos pior, mas ainda nada animador. No draft, na 9ª escolha geral, selecionaram o cornerback C.J. Henderson, jogador ágil para espelhar o movimento do recebedor
e a partir disso tentar a interceptação, mas ainda precisa desenvolver seu equilíbrio. Na 20ª escolha geral, escolha vinda de LA, da troca do Jalen Ramsey, selecionaram o Edge Clavon Chaisson, classificado no draft como Boom or Bust, ou seja, é aquele jogador que será um roubo, pois foi escolhido numa posição relativamente baixa, se ele realmente alcançar todo o seu potencial, ou será um erro tremendo por ter sido escolhido na primeira rodada, se ele ficar abaixo do seu teto de produção. Essa dúvida se dá principalmente pelo seu histórico de lesões. Em 2018, ele perdeu toda a temporada e também perdeu 2 jogos em 2019, mas tem ótimas características, como a facilidade de mudar de direção, é muito rápido lateralmente e veste a camisa 18, que é dada a jogadores de caráter de liderança. Fica aí a curiosidade também para o ouvinte do podcast. Já na Free Agency, eles assinaram com o versátil linebacker Joe Schobert, ex-Browns, que conseguiu 4 interceptações e 2 sacks na última temporada. Além do defensive tackle Rodney Gunter, que teve 3 sacks na última temporada. Em resumo, eu gostei muito da off-season dos Jaguars, porque perceberam que tem o seu futuro nas mãos do Mitchell e colocaram todos os seus esforços na defesa para montar um time equilibrado. Por último, vamos finalizar essa série maravilhosa aqui do nosso querido Hutcast, mas, digníssimos ouvintes, vocês não ficarão sem o nosso podcast. Já estamos tratando de pautas para dar mais conteúdos a vocês enquanto a NFL não volta, e continuaremos sim publicando este incrível podcast. Vamos terminar a EFC Sul com o time que acabou a última temporada de maneira mais quente, se nós considerarmos os playoffs. O Tennessee Titans, do head coach Frank Vogel, encontrou o seu quarterback em Ryan Tannehill, que se mostrou um jogador totalmente diferente da sua passagem em Miami, muito sólido, consistente e confiável. Pois é, quem diria? A grande questão sobre o jogo de Tennessee é que eles ganharam destaque na parte final da temporada / playoffs a partir de atuações incríveis do running back Derrick Henry. Exatamente aí que eu me preocupo. Vamos recordar da excelente temporada de 2018 do Todd Gurley, em que os Rams chegaram ao Super Bowl. Em 2019, com todos os times já acostumados ao jogo do time de LA, conseguiram parar o Gurley e a temporada do time foi péssima. O Frank Vogel terá que reinventar seu time para ter mais armas, porque por mais imparável que o running back possa ser, ele não vai carregar o seu time em todos os jogos. Ofensivamente, eles não fizeram contratações relevantes na Free Agency, mas tiveram uma escolha inteligente no draft, selecionando na 29ª posição o tackle Isaiah Wilson, que joga numa posição que tem como principal função abrir caminho para o jogo terrestre do Derrick Henry, que já falamos é uma arma fortíssima do time de Tennessee. E o sucesso na temporada de Tennessee veio dos dois lados da bola, seguindo a mesma ideologia, adaptar seu jogo às peças que tem. Uma NFL cada vez mais sofisticada e às vezes até cheia de frufru, eu diria. Os Titans provaram o poder de jogar o arroz com feijão, ou seja, jogar o básico, simples, direto, estuda o seu adversário e seja objetivo na marcação. Nos playoffs contra os Patriots, os Titans focaram em marcações em zonas para anular o Tom Brady, mesmo que isso cedesse mais jardas terrestres, e pá, vitória. Já contra os Ravens, o contrário, o Tennessee lotou o box para conter corrida, o que é o mesmo de dizer que ampliaram o front seven para mais de 7 jogadores e brecaram o jogo corrido dos Ravens, apostando na marcação mano a mano, e pá, outra vitória.
a defesa dos Titans mostrou essa evolução ao longo da temporada inteira, sempre apostando na objetividade e no jogo coletivo. E para melhorar ainda mais esse time, a Free Agents trouxe o veteraníssimo cornerback Jonathan Joseph para suprir a saída do Logan Ryan, responsável pela pick six em cima do Gold nos playoffs. É Gold ou não é, Gagueira? É, ué. Ué. Mas a movimentação mais badalada dos Titans foi a vinda do Edge, o Vic Beasley, uma necessidade da defesa aí para caçar os quarterbacks adversários, ainda mais após a dispensa do Cameron Wake, já que o draft não destinou ninguém para o pass rush. Para a secundária, porém, o draft trouxe o cornerback Christian Fulton, ótimo na marcação mano a mano, forte na pressão ali na linha de scrimmage. Prevejo uma temporada otimista para o prospecto de Louisiana sob a custódia desse esquadrão técnico muito eficiente de Tennessee. Outra vez, parabéns pela temporada dos Titans. Eu tava querendo mesmo que esse time desencantasse. Merecidíssimo o sucesso na última temporada. Sucesso também essa temporada do Hutcast, Gagueira. Diz aí. Um total sucesso. Para finalizar, temos que fazer as nossas apostas para a AFC Sul, De Bruninho. Então, qual que é o seu palpite para quem vai liderar essa divisão que, ao meu ver, está bastante disputada agora? Eu concordo que a divisão está bem aberta, porém, pelo poder de mudança a cada jogo que o Frank Vogel mostrou ao bater os favoritíssimos New England Patriots e Baltimore Ravens fora de casa, ambos os jogos nos playoffs, eu acredito que ele será capaz sim de encontrar uma maneira para o jogo ofensivo do time dos Titans não ficar sobrecarregado no Derrick Henry durante a temporada inteira. Por isso, minha aposta vai em Tennessee. Gagueira, eu confesso que eu cheguei a duvidar dessa capacidade de renovação tática e técnica do time de Tennessee, mas os playoffs mostraram que é um time que pode se reinventar, se adaptar. Então concordo em gênero, número e grau com a sua aposta. Também vou de Titans para a próxima temporada, mas não me surpreende se Indianápolis der trabalho também, viu, mano? Indianápolis aí eu acho que você foi ousado em Houston, não? Mano, você é o Thiaguinho, mas o meu lema que é ousadia e alegria, velho. Pô, que isso, cara? Eu, tipo assim, é uma aposta razoável? Talvez seja, mas eu acredito que, comparando-se, deixando o Watson com o Philip Rivers, principalmente, acho que o potencial que o Watson pode alcançar nessa temporada é maior que o do Rivers. Porém, não só de ataque vive um time, mas Houston contará com a volta do J.J. Watt, nós comentamos ao longo do episódio, que pode fazer muita diferença positiva pro time buscar mais uma vaga nos playoffs. E você, querido ouvinte, quem que você acha que vai levar a AFC Sul essa próxima temporada? Deixa aí nos comentários, compartilha e, aliás, gratidão por ter acompanhado essa nova série. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí, compartilha com a galera. Eu sou Bruno Valbas, me despeço de você, me despeço dessa temporada e que venha a próxima temporada da NFL e do Hutcast. Aquele abraço. Então é isso, galera. Muito obrigado pela companhia nos episódios. Estaremos de volta muito em breve com assuntos diversos agora sobre a liga, sobre movimentações que possam gerar impacto aos times e também mais projeções de maneira geral sobre a próxima temporada, e aí não falando especificamente das divisões. É isso, galera. Gagueira na voz. You ready? Set. Hut.